John Sharp e sua esposa Anna tiveram um casamento difícil desde o início. Os dois tiveram uma linda menina chamada Gracie e esperavam um segundo filho, um menino que pretendiam chamar de Francis. Mas poucos meses antes do nascimento de Francis, uma tragédia aconteceria na casa dos Sharp. No meio da noite, alguém invadiu o quarto de Anna, tirando sua vida. Poucos dias depois, o mesmo maníaco tiraria a vida da jovem Gracie, deixando John sozinho para juntar os pedaços. Os detetives afirmam que este caso foi inédito e levaria meses para a polícia encontrar evidências mínimas para provar que tipo de criminoso distorcido seria capaz de um crime tão angustiante. Em pouco tempo, as pistas começaram a se encaixar e, no final, os investigadores encontraram seu principal suspeito. E ele esteve bem diante deles o tempo inteiro. John Sharp nasceu e cresceu em Mornington, Victoria, Austrália. John sempre foi um homem reservado, nunca revelando muito sobre sua criação publicamente. O mesmo se aplica a Anna, a esposa de John. Ela nasceu na Nova Zelândia, mas pouco mais se sabe sobre ela. O casal iniciou a vida juntos após se conhecerem no Commonwealth Bank na Austrália, onde trabalhavam. Rapidamente, decidiram se estabelecer em Mornington, cidade natal de John. Mornington é uma pequena cidade situada na península de Mornington, em Melbourne. Mornington, com população de cerca de 25 mil habitantes, é conhecida por seu clima de vila. Embora 25 mil habitantes não caracterize uma cidade muito pequena, é pequena comparada às áreas ao redor. Mas é realmente o estilo de vida e o clima geral de Mornington que a tornam tão pitoresca e acolhedora. Os principais atrativos de Mornington são suas praias e vinícolas, que atraem turistas durante os meses mais quentes. A área também é conhecida por criadores de cavalos renomados, além de alguns dos melhores restaurantes e lojas de Melbourne, atraindo milhares de visitantes anualmente. Mornington é uma pequena cidade agradável para criar uma família, com fácil acesso a escolas que atendem crianças desde a pré-escola até a formatura. Provavelmente é por isso que John e Anna decidiram se estabelecer aqui. O casal se casou em outubro de 1994 e morou pela pequena península de Mornington por anos, antes de encontrar um lar na Rua Prince. Por volta da época que se mudaram para cá, Anna deu à luz seu primeiro filho em agosto de 2002. A pequena Gracie Sharp era uma menina adorável, mas nasceu com uma deficiência literalmente incapacitante. Ela nasceu com displasia do quadril, uma deformidade que dificultaria muito sua caminhada conforme envelhecesse, possivelmente até impossibilitando-a, dependendo da gravidade. Os médicos dela exigiram que usasse uma cinta que mudaria gradualmente a forma e orientação de seus quadris em cerca de 3 meses. Ela começou a usar isso logo após nascer e depois de um tempo, suas deformidades pareciam ter sido corrigidas. Mas isso não foi um processo fácil. Gracie chorou praticamente 24 horas por dia nos primeiros meses de vida devido à dolorosa mudança na forma das articulações do quadril, uma experiência nada agradável. Isso exauriu o casamento dos Sharps, deixando John extremamente frustrado com todo o processo. Para piorar, devido à dor, Gracie também teve problemas para se alimentar, levando a outras complicações médicas. Em suma, o primeiro ano de vida de Gracie foi extremamente desafiador, deixando a família Sharp desesperada por alívio para a menina e para si mesmos. Para piorar, dizem que John e Anna nem se amavam de verdade desde o começo. Essa informação não é um boato que se espalhou pela cidade, mas veio diretamente da Anna. Segundo o irmão da Anna, quando ela e John retornaram da lua de mel em 1994, Anna confessou que havia cometido um erro. Ela contou à sua mãe que não sentia paixão nem amor por John, mas Anna era devota de sua fé cristã, sendo uma católica extremamente dedicada. Devido a isso, o divórcio jamais foi uma opção para Anna, sendo essencialmente proibido pela Igreja Católica. Independentemente de sentir que o casamento foi um erro ou não, ela jurou fazer as coisas funcionarem e fez o seu melhor para amar seu novo marido, o que, apesar da opinião da maioria, é uma atitude bastante honrosa. Não se sabe se John sentia o mesmo por Anna, ou se ele pode tê-la amado desde o começo. Seria um pouco estranho ouvir que tanto Anna quanto John não sentiam nada um pelo outro. Afinal, se nem se gostavam, por que se casar? Mas coisas mais estranhas acontecem, e pessoas infelizes se casam todos os dias.
Mas minha suposição é que John deve ter sentido algo por Anna, e provavelmente é por isso que ela se empenhou tanto para fazer o casamento funcionar. Apesar dos problemas conjugais, o casal fez o relacionamento dar certo. Aproximadamente um ano após se mudarem para a nova casa com a filha Gracie, Anna anunciou uma nova gravidez. Este anúncio foi um choque tanto para John quanto para a família, mas principalmente para John. Veja, John aparentava ser um cara bastante calmo e composto. Ele tinha inimigos, mas a maioria das pessoas não parecia se importar com isso. Mas a portas fechadas, John era uma pessoa muito diferente. Apesar do entusiasmo inicial de John em formar uma família, ele se afastou completamente após o parto complicado de Gracie. Ele sentia que Gracie era muito mais um fardo do que valia a pena e certamente não queria ter outro filho jogado na mistura. Embora seja normal não querer filhos ou apenas não querer dois, John aparentemente nunca compartilhou esses sentimentos com Anna. Como resultado, à medida que o tempo passava, você pode entender que a frustração de John crescia cada vez mais a cada dia que passava. Enquanto Anna estava extasiada por trazer um novo menininho para a família, John não poderia estar mais irritado se tentasse. Apesar de manter a calma e o silêncio para amigos e família, John estava prestes a explodir por dentro. Em março de 2004, a família Sharp havia participado de uma festa de aniversário para um de seus sobrinhos. Dezenas de pessoas estavam presentes nesta festa, e tudo parecia ter corrido sem problemas. As crianças estavam brincando, e os pais estavam conversando e rindo, e tudo parecia estar ótimo na superfície. Mas por baixo de tudo, a família Sharp estava lutando. A cada dia que passava, a chegada de seu filho se aproximava cada vez mais, deixando John cada vez mais nervoso pelo que o futuro poderia reservar. Meses antes da festa, John desenvolveu um interesse repentino em pesca submarina. Sua família achou isso bastante estranho porque John não era muito aventureiro, nem nunca havia se interessado por pesca antes desse momento. Muitos provavelmente presumiram que John precisava de um escape para limpar sua mente e se afastar temporariamente das dificuldades da deficiência de Gracie. John passava muito tempo praticando com seu novo arpão recém-comprado. Mas pelo que seus amigos e família sabem, ele nunca foi pescar com a arma. Preferia praticar tiro ao alvo. 2 dias depois da festa de aniversário, John e Anna tiveram uma discussão acalorada. Não sabemos o contexto da discussão, mas provavelmente estava relacionada ao nascimento do filho que estava por vir. Eventualmente se acalmaram e foram para a cama por volta das 9 ou 10 da noite em 23 de março. Anna estava tão exausta que adormeceu assim que deitou a cabeça no travesseiro. Mas John ainda estava furioso devido ao intenso debate entre eles. Após um tempo deitado na cama, ele decidiu levantar-se, pois não conseguia adormecer. Ele foi para a garagem dos fundos antes de retornar e dormir no sofá. Segundo John, em certo ponto da noite, Anna acordou e declarou que não aguentava mais. John descobriu que Anna o estava traindo. Ela finalmente estava pronta para seguir em frente e disse a John que estava se mudando para a casa do seu novo amante com Gracie. John ficou compreensivelmente devastado, mas o que tornou essa revelação tão estranha é que Anna não levou Gracie com ela imediatamente. Em vez disso, ela deixou Gracie na casa do casal, alegando que voltaria em alguns dias para pegá-la. Após esse anúncio súbito e inesperado, Anna partiu. O curioso é que ela nunca se preocupou em ligar para a família e informar sobre a mudança repentina de planos. Ela também não avisou a creche da Gracie que o John a buscaria e deixaria nos próximos dias. É como se Anna tivesse partido sem se importar com mais ninguém além de si própria. Algo que sua família diz ser incrivelmente estranho. No dia seguinte, John foi à pré-escola de Gracie, explicou a situação com mais detalhes e afirmou que seria responsável por levá-la e buscá-la na escola nos próximos dias. Depois de falar com a creche, John também conversou com a mãe de Anna, e os dois tiveram uma breve conversa sobre o que havia acontecido com Anna. Até este ponto, Anna ainda não havia entrado em contato com sua mãe por conta própria, pelo menos não que eu saiba. Os detalhes deste momento são, admitidamente, um pouco incertos. Mas John disse a todos que não sabia para onde Anna tinha ido. Ele sabia apenas que ela se mudaria para morar com alguém com quem tinha um caso. Contudo, com o passar dos dias, Anna continuava se recusando a contatar qualquer familiar.
No entanto, após cerca de 3 dias, ela teria voltamente para a casa da família e pegou a Gracie, deixando John sozinho. Em 29 de março, cerca de 7 dias após o desaparecimento inicial de Anna, sua mãe estava incrivelmente preocupada com seu bem-estar. Ninguém conseguiu contatar a Anna, que ainda não atendia ou retornava às ligações da família. Sabendo que precisava agir, a mãe decidiu denunciar o desaparecimento de Anna e Gracie. John concordou com o plano e que era hora de envolver a polícia. John apareceria na televisão implorando para a esposa retornar uma ligação e confirmar que ela e Gracie estavam bem. Mas foi quando finalmente chegou um e-mail. A mãe de Anna recebeu um e-mail de sua filha, no qual ela assegurava que tudo estava bem e tudo estava indo de acordo com seu plano. Ela confirmou o caso, seu iminente divórcio com John e que havia levado Gracie consigo. O problema é que ela não queria revelar onde estava e não se sabe o motivo de tanto segredo. Afinal, pelo que sabemos, John não era abusivo, ele apenas estava infeliz. John certamente era um homem de pavio curto e com muita frustração, mas Anna não tinha nenhum motivo para fugir e se esconder assim. A situação toda não fazia sentido. John informou a família de Anna que acreditava que ela havia se mudado para o subúrbio de Chelsea. Mas ele negou repetidamente à polícia qualquer envolvimento ou conhecimento adicional sobre o desaparecimento dela, alegando não saber de mais nada. Com o passar das semanas, a mãe de Anna eventualmente recebia flores da filha em seu aniversário, mas ainda sem contato verbal. John seguiu aparecendo na televisão pedindo informações sobre o repentino sumiço de Anna. Em entrevista, ele explicou que sabia que o casamento havia acabado, mas implorou para a esposa se apresentar, pois ainda a amava e tinha um profundo amor pela filha também. Mas foi aí que as coisas começaram a mudar. Durante sua entrevista, o tom de voz de John mudou e ele começou a se referir à sua esposa e filha no passado. Os detetives notaram isso de imediato e começaram a pressionar John sobre o que ele sabia do desaparecimento da esposa. Ficou claro que John sabia de algo, mas o que era e por que ele estava mantendo isso em segredo? Em 20 de maio de 2004, cerca de 2 meses após o desaparecimento de Anna, a polícia pediu para falar com John novamente. Durante a entrevista, eles interrogaram John sobre o repentino sumiço de sua esposa e o alegado caso extraconjugal dela. Em particular, eles acharam muito estranho que Anna teria escolhido ficar com John por mais de 10 anos e então o deixou de repente. Afinal, se ela fosse tão devota quanto afirmava, isso jamais seria uma opção. Se ela planejava deixá-lo por falta de amor ou paixão, por que não o fez logo após a lua de mel, anos atrás? Ainda pior, os investigadores ficaram mais confusos com a decisão dela de deixar Gracie com John por alguns dias antes de buscá-la. Se Anna sentiu a necessidade de fugir e se esconder de seu marido e família, aparentemente por medo, então por que não levou sua filha consigo desde o início? Nessa época, a polícia percebeu que o cartão de caixa eletrônico e o telefone de Anna permaneceram ativos durante todo o seu desaparecimento. Seu cartão e telefone foram usados repetidamente nos subúrbios do sudeste de Victoria. Mas quando a polícia verificou essas áreas, não havia nenhum vestígio de Anna ou Gracie, nem relatos de testemunhas. Os detetives ficariam cada vez mais desconfiados de John. Eles começaram a rastrear seus movimentos, esperando que seu paradeiro revelasse algo sobre o desaparecimento repentino de Anna. E como se vê, eles estavam certos. Eles testemunharam John visitando locais onde o telefone e o cartão de caixa eletrônico de Anna foram usados recentemente. Por sorte, eles até o viram recuperar alguns pertences de Anna de um local escondido dentro de um banheiro público no sudeste de Victoria. Eles também teriam visto John descartar evidências em lixeiras na beira da estrada na região, mas aparentemente não conseguiram recuperar esses itens para testes. Até então, não havia motivos para suspeitar que John fosse responsável pelo desaparecimento de Anna, mas começaram a acreditar que ele poderia ter informações sobre o paradeiro dela que não compartilhava com a polícia. Isso nos leva a 22 de junho de 2004. A polícia acredita que, no mínimo, John estava interferindo em sua investigação. Eles o prenderam e o levaram para interrogatório, mas não conseguiram aprender nada que já não soubessem. Enquanto ele estava sob custódia da polícia, no entanto, eles o interrogaram novamente, pressionando-o muito mais durante essa sessão particular.
E desta vez, sem ter para onde ir, John finalmente decidiu se abrir. Como se descobriu, e como tenho certeza que todos nós já esperávamos, John foi o responsável por usar o cartão de caixa eletrônico e o celular de Anna nas semanas e meses após o seu desaparecimento. Para piorar, os detetives descobriram que John enviou flores para a mãe de Anna em seu aniversário. Ele também enviou mensagens de texto e e-mails para a mãe dela durante todo o período em que esteve desaparecida. Mas por que ele teria feito isso se sabia onde a esposa estava e supostamente a ajudava a criar esse rastro de papel? Qual o sentido dos apelos públicos por informações? Bem... Em 22 de junho, John finalmente se abriu e revelou tudo o que sabia sobre o desaparecimento de Anna e o desaparecimento de sua filha. Não sabemos o que o levou a fazer uma confissão tão dramática, mas John finalmente explicou a verdadeira história do que aconteceu na noite em que sua esposa desapareceu. Os dois discutiram intensamente antes de dormir, se você se recorda. John, sem conseguir dormir, tinha ido para a garagem no quintal para clarear a mente, mas esse não era o único motivo para sair tão tarde da noite. John revelou que estava tão incrivelmente irritado com sua esposa e temeroso pelo seu futuro que pegou sua arma de arpão e voltou para a casa. Ele entrou no quarto do casal, apontou a arma de arpão para a cabeça de Anna e atirou. Não satisfeito, ele disparou novamente, tirando a vida de sua esposa e de seu filho ainda não nascido. Ele então desceu e dormiu no sofá pelo resto da noite. No dia seguinte, um técnico de televisão foi à sua casa consertar problemas com o serviço de televisão. Mas John dispensou o homem, alegando não ser um bom momento. John então subiu as escadas e pegou sua esposa, enterrando-a no quintal enquanto sua filha Gracie estava na creche. Dias depois, ele e Gracie foram a uma loja de artigos esportivos, onde comprou mais lanças para sua arma. Alguns dias se passaram, levando-nos a 27 de março. Naquela noite, Gracie foi colocada para dormir no horário usual. John foi à cozinha e preparou vários copos de uísque para si mesmo. Depois de estar adequadamente bêbado, ele decidiu fazer o impensável. Ele pegou sua arma de arpão na garagem e foi para o quarto da Gracie para terminar o que havia começado. Ele colocou Gracie no porta-malas do carro. John foi mais tarde ao quintal e desenterrou os restos de Anna. Ele foi à loja e comprou uma serra elétrica, depois voltou ao lado de Anna, fazendo o seu melhor para esconder seu crime, colocando os restos em várias sacolas, depois jogando-as no fundo do seu carro ao lado de Gracie. Ele então carregou todas as evidências da casa, incluindo o colchão do casal, e seguiu para um aterro sanitário próximo onde despejou o conteúdo do porta-malas do carro. Quando a polícia revistou a casa de John, encontraram recibos das lanças extras que ele comprou na loja de artigos esportivos naquele dia, além de recibos da fita adesiva e lonas usadas para ocultar o crime. Durante a revista nas lixeiras próximas, os detetives encontraram notas escritas à mão por John com seu álibi, para que pudesse estudá-lo e ensaiá-lo quando a polícia o questionasse sobre sua esposa e filha. Quando perguntado por que ele faria uma coisa dessas, não parece que John tenha dado uma resposta direta aos detetives. De acordo com amigos e família, o motivo mais provável é que ele não queria criar outro filho, pois sua família já era um grande fardo. John admitiu que sua esposa era controladora e temperamental, e que não queria mais lidar com ela. E esse crime foi de alguma forma a única maneira que ele encontrou para escapar de seu casamento. Ele admitiu que planejava cuidar da Gracie sozinho, mas em algum momento mudou de ideia. Mas a situação se agravou quando a polícia conversou com a família do John após o incidente. Segundo familiares, John tinha histórico de abuso contra menores. Em sua juventude, ele forçou várias membros femininas da família contra a vontade delas, todas sendo crianças na época. Nunca foi explicado por que essas acusações nunca foram relatadas à polícia, mas a família de John acredita que ele pode ter cometido o mesmo abuso com a pequena Gracie e que sua esposa descobriu sobre isso. Para silenciá-la, ele tirou a vida dela. E para silenciar Gracie, ele também tirou a vida dela. Agora, isso é apenas uma teoria e não há evidências encontradas para apoiar essa crença, mas é interessante mesmo assim. E faz sentido. No final, John foi enviado para onde pertence, a prisão. Ele recebeu 2 penas de prisão perpétua e deve cumprir no mínimo 33 anos, quando será elegível para liberdade condicional aos 71 anos de idade. Como vocês sabem, quase todos os casos que eu cobro vêm das suas sugestões.
Se houver um caso que você gostaria que eu discutisse no futuro, avise nos comentários abaixo ou me envie um e-mail. Sempre busco novas histórias para pesquisar. A história de hoje também foi sugerida por vocês. Agradeço a todos por sintonizarem em mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você quer ver mais documentários de crimes reais como este, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever. Se você gostaria de ajudar a apoiar o canal, a melhor maneira de fazer isso é simplesmente deixando um comentário abaixo. Qualquer comentário. Isso ajuda o canal mais do que você imagina. Se quiser ajudar financeiramente, clique no botão azul de participar abaixo ou compre uma caneca de histórias de crimes reais no ticknots.com, como aqui está na mesa atrás de mim. Bem, sou Ty Knots e te vejo no próximo vídeo.